Oi, gente, bom dia! Mais um Vlogmas começando. Pra quem não me conhece, eu sou a Kai, esse aqui é o Garota do Vlog. E a gente está em Vlogmas, então no Vlogmas de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Parem os Relógios, que eu acabei de terminar de ler. Antes de começar a conversar com vocês sobre Parem os Relógios, já vou pedir pra você me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu consigo ser mais ativa com vocês, tá? Todas elas estão aqui no box de descrição. Mas falando então sobre Parem os Relógios, aqui a gente vai conhecer a Laura e o Joshua. Não sei se é assim que se fala o nome dele, mas eu vou falar Josh, porque é assim que ele é chamado ao longo da história. A Lauren, ela é diagnosticada, então, com fibrose pulmonar idiopática, né, que é uma doença que não tem cura, que é basicamente uma fibrose no seu pulmão que vai gerando cicatrizes e ele não consegue se recuperar. Então, é uma doença que não tem cura e que leva à morte. E aqui ela é diagnosticada, então, com essa doença lá com seus 27 anos, se eu não estou enganada, e ela sabe que ela vai morrer em algum determinado ponto dessa doença, porque é uma doença que não tem cura, né, então não tem como o pulmão dela se regenerar. Então ela decide escrever 12 cartas pro marido dela e entrega essas cartas pra melhor amiga dela para que a melhor amiga dela entregue pro marido dela depois que ela morrer. Então aqui a gente já lembra um pouco de PS Eu Te Amo, né? Aquela coisa das cartas e tal, e vai dando alguns desafios pro marido fazer para que ele se recupere do luto, né? Basicamente essa daqui é a sinopse do livro e a gente vai acompanhando então o Josh, né, fazendo esses desafios que ela vai propondo nas cartas, e também a gente vai conhecendo mais a Lauren, a partir do ponto que ela vai contando a história dela, porque ela também escreve cartas pro pai dela, já falecido, porque ela se sente mais próxima do pai depois de morto, escrevendo cartas pra ele, né, contando da vida dela. Então a gente acaba conhecendo a vida da Laura através das cartas que ela escreve pro pai e através das memórias que ela tem. Então a gente vai regredindo. Primeiro a gente conhece a Lauren quando ela tá quase perto de morrer, e aí as cartas dela vão indo pro começo, quando ela descobriu que ela tava com aquela doença, né? Então é uma sequência que vai do fim da doença dela pro começo da doença dela. Então basicamente essa a vibe do livro. E agora eu vou falar um pouco o que eu achei sobre esse livro. Não gostei muito, tá, gente? Já vou começar a minha opinião falando isso, porque eu achei que esse livro, os personagens são muito perfeitos e não existe ser humano perfeito. Então eu achei que faltou um pouco dos erros desses personagens ao longo da história, sabe? Aqui a Lauren falava que o Josh era perfeito, que ele era um marido exemplar, que não sei o que blá blá blá, e como se ele nunca errasse com ela, nunca tivesse errado com ela em tantos anos de casamento, sabe? Então essa perfeição me incomodou muito ao longo da leitura, e isso não acontece só no começo do livro, quando a gente tá conhecendo os personagens. Isso vai ao longo de toda a história, então é como se os personagens fossem todos perfeitos. Não só o marido, né, e a Lauren, o marido também retrata a Lauren como uma pessoa perfeita, né, que tipo era a esposa magnífica e que era incrível e que era uma mulher generosa e solidária e não sei o quê. Como também a mãe dos personagens, né, tanto do Josh quanto da Lauren, a irmã da Lauren, a Jen, o marido da Lauren. Então assim, era todo mundo muito perfeito, todo mundo muito... Eu não sei nem explicar, mas é basicamente isso, é como se fosse todo mundo perfeito, como se ninguém errasse na história. E também, gente, outra coisa que me incomodou muito, eu sei que é uma história sobre luto e sobre as pessoas estarem vivendo o luto, né, o que é uma coisa muito difícil e eu sei que é muito triste, mas parecia que o Josh estava se fazendo de vítima o tempo inteiro, sabe? Era como se ele não quisesse ajuda, ele realmente não queria. Mas a partir do ponto que ele começou a fazer os desafios que a Lauren propunha pra ele fazer, era como se ele vivesse basicamente pra isso, sabe? E aí parecia que, tipo, só a opinião da esposa morta dele importava. O que as pessoas falavam pra ele era como se não tivesse significado nenhum. Então, assim, a esposa dele falava, beija uma mulher. Aí ele não queria fazer isso, mas ele ia lá e beijava uma mulher porque a esposa morta dele falou que ele tinha que beijar uma mulher. Ou tipo, tenha um encontro com tal pessoa. Ele ia lá e tinha um encontro com tal pessoa mesmo, ele não sentindo nada por tal pessoa. Então era uma coisa meio... Amado, tudo bom. Essa questão dele se fazer sempre de vítima, né? De falar, eu sou um coitado, minha esposa morreu. Eu não aguento mais viver, meu Deus do céu, ela morreu e a vida continua seguindo em frente. Era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Porque a gente não sentia a evolução do personagem. A gente sentia que ele não queria sair daquilo e que... de fato, não tinha aquela coisa da aceitação da morte da esposa dele. O tempo inteiro ele vivia naquele buraco, naquele poço, e ele via a luz, mas ele não queria sair dali, sabe? Então isso acabou me incomodando bastante durante a leitura. Foi uma leitura que eu demorei pra fazer, eu acho que eu demorei uns 5 dias pra ler esse livro por conta disso, né? Por conta de ficar muito cansativo, porque era sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha, então a gente ia de novo isso, cara, pelo amor de Deus, não aguento mais. Então, gente, foram coisas que me incomodaram, eu dei 2 estrelas
estrelas pra esse livro. Não foi uma leitura muito agradável, assim, tipo, eu lia, né, passava o tempo, mas eu ficava lá, nossa, mas de novo isso, mas de novo essa história, mas de novo essa ladainha. Então, me incomodou bastante alguns quesitos desse livro, principalmente esses dois que eu falei, né. Mas é isso, gente, que eu achei desse livro. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre o que eu achei desse livro, porque tinha muita gente falando bem desse livro. Eu não vi uma crítica negativa sobre ele. Não que eu esteja aqui falando, olha, não leia este livro porque ele é ruim, tá? Ele não é um livro ruim. A narrativa dele é super fluida, mas pra mim não funcionou, sabe? Pra mim. Na minha opinião, não funcionou pra mim. Mas pode ser que funcione pra vocês, que vocês gostem dessa história. Eu acho que, principalmente, pessoas que gostam muito de romance, aqueles romance bem meloso, assim, vai gostar bastante desse livro aqui. Eu recomendo pra esse tipo de pessoa. Mas se você é aquele tipo de pessoa que gosta de um romance, mas não tão meloso, talvez esse livro não seja pra você. Esse foi o Vlogmas de hoje, então. Vou deixar o link pra compra aqui do livro na descrição do vídeo. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Se você é novo e caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. E aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo, que eu sei que você não deu ainda. Mega beijo pra vocês, tchau, até amanhã!